Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre custo de vida, mais especificamente custo de vida na cidade de Toronto. Eu acredito que essa seja uma dúvida que 10 em cada 10 pessoas que querem emigrar para o Canadá tem. O intuito desse vídeo não é falar para vocês assim o quanto uma família ou quanto uma pessoa precisa ganhar para viver aqui em Toronto. Mesmo porque essa é uma coisa muito particular. Eu acho que cada pessoa tem seu padrão de vida, cada família tem o seu estilo de gasto, estilo de vida, ou seja, então não tem como a gente determinar o quanto é bom para você, quanto você precisa ganhar para morar aqui. Tudo vai depender do seu padrão de vida, ok? Basicamente, o intuito desse vídeo é falar assim: quanto que você gastaria nas principais despesas aqui em Toronto? Ou seja, a gente vai considerar moradia, transporte, gastos com saúde, enfim. O quanto que é o custo de vida na cidade de Toronto? Todo mundo sabe que Toronto é uma cidade cara. Afinal de contas, é a maior cidade do Canadá, é um grande centro urbano, principal centro financeiro do país, né? Então, obviamente, por conta disso, muita gente quer estar aqui. Então, a demanda, digamos assim, ela é muito alta, né? As pessoas vêm para cá em busca de empregos, né? Em busca de melhores oportunidades. Então, com certeza, Toronto é uma cidade que ela vai ser um pouco mais cara se comparada às demais, porque é um grande centro urbano. Se você for considerar em termos de despesas, né? O que mais pesa no orçamento hoje das famílias? Com certeza é a moradia. E morar em Toronto é muito caro. Tá? Então eu não posso dizer pra você que, olha, é baratinho, vem aqui que você vai encontrar lugares muito bons pra morar, tá? Então assim, se você tá vindo com uma família, é importante você ter em mente que praticamente 50%, 60% do seu orçamento vai ser dedicado à moradia. Isso se o casal trabalhar. Então pense assim, hoje um apartamento em Toronto, numa região considerada acessível, perto de metrô, perto de grandes linhas de ônibus, né, terminais de ônibus, você não acha um apartamento de um quarto por menos de $1.700 canadenses. Ok, você pode até achar, desde que sejam mais afastados, né, que você tenha que caminhar um pouco até uma estação de trem ou um ponto de ônibus, mas assim, vocês têm que levar em conta que Toronto é uma cidade grande e é uma cidade que no inverno é muito frio. Se de repente você precisa andar muito para chegar do meio de transporte mais próximo, digamos assim, você tem que pôr isso na balança, porque no inverno isso é muito difícil. Pense que para melhor qualidade de vida, né, até para você ficar mais próximo de chegar no seu trabalho ou na sua escola, morar perto de uma linha de metrô, né, próximo de uma estação ou próximo dos terminais de ônibus é a que vai ser mais acessível para você, né, em termos de locomoção. Esse tipo assim, apartamentos, residências próximas a pontos mais acessíveis, eles vão ter um custo mais alto, tá? Então, pensem que para um apartamento de um quarto, pelo menos $1.700. Isso vai variar, pode chegar até $2.000, se você for mais para downtown, por exemplo, ou, né, centros mais comerciais, você vai pagar um pouquinho mais caro. Uma coisa que tem que se levar em consideração é, se você está vindo com uma família e você tem 2 filhos, por exemplo, ou seja, vocês são uma família de 4 pessoas, dificilmente vocês vão conseguir alugar um apartamento de um quarto, porque a maioria dos condomínios aqui, eles determinam um número máximo de pessoas que podem viver no apartamento, né, que possam viver naquela moradia. Então, normalmente, para um apartamento de um quarto, são apenas 3 pessoas. Então, se você está vindo com 2 filhos, você vai eventualmente precisar de um apartamento de 2 quartos, né? E um apartamento de 2 quartos, também nessas mesmas condições, ele vai sair em torno de $2.200, $2.300 por mês. É um custo alto se você for pensar, porque, por exemplo, se você escolhe cidades que são fora da grande Toronto, né, que a gente chama de GTA, ou até um pouquinho mais afastadas de Toronto, você vai pagar esse valor, ou até menos que isso, numa townhouse com 3 quartos, 2 banheiros. Então, para uma família, talvez valha a pena pensar que Toronto em si não pode ser, assim, não seja uma boa opção, tá? E Ontário, por si só, é uma província extremamente bem desenvolvida. Então, você pode encontrar centros urbanos, bastante emprego, centros desenvolvidos a 100 km de Toronto, a 200 km de Toronto, tá? Nós temos London, que fica a 160 km, que é uma cidade extremamente boa, com empregos, com escolas, né? Então, que tem uma infraestrutura muito boa. Vindo um pouquinho mais próximo, a 100 km, nós temos a região do Vale do Silício Canadense, né, que são as 3 pequenas cidades que juntas elas formam um grande centro, que é Cambridge, Waterloo e Kitchener. Essas 3 cidades juntas, elas têm uma das melhores faculdades do Canadá em termos de tecnologia, que é a Universidade de Waterloo. Nós temos ali o Conestoga College, grandes matrizes de empresas estão ali, principalmente as empresas de tecnologia, mas
Mas não só isso, tem 2 grandes financeiras muito boas, tem a fábrica da Toyota, então assim, vários empregos na região. Às vezes vocês precisam pensar que Toronto não precisa ser o seu destino final, né? Você vai ter opções fora de Toronto. E eu acredito que para famílias, né, para poder ter um convívio social melhor, um convívio em comunidade, até viver melhor, né, e pagar mais barato no aluguel, cidades menores serão uma melhor opção. Agora, para quem é jovem, talvez, que goste mais de vida noturna e que quer estar mais no agito, sim, Toronto vai ser uma opção. E até porque quem é solteiro, às vezes, não se incomoda de morar com mais pessoas, dividir o apartamento, então aí você acaba rateando o seu custo. Comece a pesquisar outras cidades. Eu vou falar mais 2 que são cidades bem legais, assim, para se considerar. Ottawa, né, ou Ottawa, como eles chamam aqui, que é a capital, é uma cidade extremamente linda, uma ótima qualidade de vida, e ela tem um centro extremamente desenvolvido, ela vai te oferecer tudo que uma cidade grande oferece, já que é a capital do país, e o custo dela é muito reduzido se comparado a Toronto. A outra opção também é Kingston, né? Kingston é uma cidade universitária, uma cidade também com várias opções de colleges, escolas e também empregos. Comece a pensar um pouquinho fora, né, de Toronto. Você pode ter uma qualidade de vida melhor pagando menos por uma moradia, ou seja, dar uma vida mais confortável para tua família, pagando a mesma coisa que você pagaria em Toronto num apartamento pequeno. Outro custo que é importante levar em consideração, e obviamente ninguém fica sem, é a alimentação, tá? Não dá pra gente determinar o quanto uma família gasta em alimentação. O que a gente tem uma média, mais ou menos, talvez uma pessoa solteira vai gastar em torno de $300 por mês, uma família pode variar um pouquinho, entre $600 e $800, dependendo do consumo. Mas esse é um custo que você tem que pôr na sua balança, né? Isso eu estou falando só para compras de supermercado. Se você tem um perfil que você não cozinha, que você prefere jantar fora todos os dias ou quase todos os dias, esse custo vai aumentar. Tem opções baratas, mas você não vai ficar comendo barato todos os dias, mesmo porque às vezes isso não representa uma qualidade, né, ou uma comida muito fresca ou saudável. Se você quer comer bem, você vai pagar mais caro. E se você for em restaurantes, então essa opção acaba, assim, se seu orçamento, esses $600 que em média que eu passei, ele vai com certeza talvez triplicar. Pensem que num mercado, em média, uma família vai gastar em torno de $600 a $800 por mês, e esse é um gasto considerável, é um gasto que vocês têm que considerar. E também outra coisa que vai definir esse gasto é, se você mora em downtown, por exemplo, as opções de mercado são mais caras, né? Nós temos grandes centros como o Walmart, o Superstore, o No Frills, mas assim, esses mercados ficam um pouco mais afastados. Normalmente as opções que se tem no centro são um pouquinho mais caras, né? Então isso também vai influenciar bastante no seu gasto. O terceiro gasto que você tem que pensar bastante é a questão de transporte. E dificilmente, assim, você não vai usar o transporte público, porque Toronto é uma cidade cara. Então, mesmo que você, às vezes, eu moro numa localização muito boa, super bem localizado, mas de repente você consegue um emprego no oposto, né, da direção que você mora, você vai precisar de transporte público. Aqui nós temos algumas opções, né? Nós temos o MetroPass, que é o passe mensal. Esse passe, ele custa, se eu não me engano, $146, $146,50 por mês, e ele dá direito a você usar o transporte público ilimitado, quantas vezes você quiser durante o dia, qualquer dia da semana. Ele tem interligação com o metrô, com o streetcar e com o ônibus. Então você pode fazer as conexões tranquilamente. Então é um passe, um transporte público, digamos assim, um passe que você não precisa se preocupar com ou seja, com o tempo de conexão entre um ônibus e um metrô, nada disso. Você pode usar ele à vontade. O MetroPass, ele é recomendado se você usa transporte todo dia, toda hora, né? Então, ele vai ser uma opção mais barata. Se você usa o transporte público eventualmente, por 1, 2, 3 vezes por semana e tudo mais, você não tem o porquê pagar o MetroPass. Então nós temos outras opções. Tem um cartãozinho que chama Presto, no qual você, toda vez que você vai usar o transporte público, você dá um tap assim na entrada, né, da estação, e ele vai descontar da sua conta, e você pode recarregá-lo online. Se você usa pouco ou precisa só de vez em quando, então ele é uma opção, porque você tem a opção de carregar online e também pode usar no ônibus, no streetcar e no metrô. Para você ter uma ideia, hoje o valor da passagem é $3 se você tiver o Presto, e se você for pagar diretamente no ônibus, né, enfim, é $13,25. Questão de saúde, né? Todo mundo pergunta como que é a saúde aqui em Toronto, aqui em Ontário. Na província, a saúde pública ela é gratuita. Então, assim, você tem direito ao sistema básico de saúde. Se você tá vindo como resident permanent ou trabalho, né, visto de trabalho, você vai ter acesso à saúde pública. Porém, com algumas ressalvas. Vamos supor, se você tá vindo com work permit ou open work permit, acompanhando sua esposa num programa de estudos ou acompanhando seu esposo, né, digamos assim, você só vai ter direito a utilizar o HIP, né, que é o nome do sistema de saúde aqui
aqui em Ontário se você conseguir um trabalho full-time. Então, você tem que se preparar para quê? Talvez você não consiga esse trabalho assim que você chegue. É bom você ter algum seguro, saúde privado, por um tempo, né, inicial quando você chega aqui. Até porque o OHIP, ele tem 3 meses de carência. Então, eventualmente, você vai precisar de uma cobertura, né, caso aconteça alguma coisa nesses 3 meses. E, gente, não dá para ficar sem essa cobertura. Então, um seguro de saúde privado, ele é uma ótima opção. Por quê? Se caso você precisar de um serviço de emergência no hospital, é muito caro, né? Uma entrada na emergência do hospital, se eu não me engano, são $800 a diária. Isso sem você precisar de nenhum tratamento específico. Se de repente você precisar fazer alguma intervenção cirúrgica, raio-x, essas coisas, você tem todos os custos adicionais. Então, só o fato de você entrar na emergência, fazer aqueles tratamentos iniciais do médico te checar e tudo mais, já são, em média, $800. Então, não dá pra brincar de ficar aqui sem ter um seguro privado nesse tempo. Agora, se você vem como estudante apenas, você não tem direito à saúde pública. Então, você vai ter, no college, normalmente você é obrigado a ter um seguro privado de saúde. Ok? Então, pense nesse custo, vale a pena cotar, são vários preços, a Evisa vende seguro-saúde, então se você tem interesse em saber quanto custa, manda um e-mail pra gente, faz uma cotação, né, a gente vai ficar feliz em passar o valor pra você, ok? Fora isso, outros gastos, né, então assim, esses são os gastos básicos que você vai ter, transporte, alimentação, moradia, como em qualquer outra cidade. Os demais, assim, óbvio que você tem que pensar em telefone, tem várias empresas que oferecem esse serviço. Entre elas, assim, tem a Fido, a Freedom, a Rogers, a Bell. Vale a pena pesquisar quanto cada uma cobra pelos seus planos, tá? Então, em média, um plano mensal de telefone que você tem direito a usar internet, ligações limitadas e mensagens, você vai pagar ali em torno de uns $50. Ah, Karina, posso achar mais barato? Pode. Nós tem operadoras que vão oferecer talvez por $35 por mês, mas em média vai variar entre, vamos supor, $35, $50, $60, dependendo da operadora que você vai utilizar, e também vai depender muito do plano que você vai escolher. Eu acredito que esses sejam os gastos básicos, né? Se você não for ter carro, obviamente, porque se você tem carro, isso já pesa um pouco mais na balança. E carro não é tão caro você comprar aqui, mas todo mundo que tem um veículo, um automóvel, precisa ter um seguro obrigatório. E esse seguro é caro, ainda mais para quem acabou de chegar no país, né, que não tem ainda um histórico. Se você for ter um carro, com certeza se prepare para, em média, mais uns $500 por mês, sem contar, obviamente, se você for financiar esse carro, ok? Isso eu tô falando somente de gastos com o carro. Para vocês terem uma ideia de salários, né, é óbvio que não dá para mensurar cada profissão, dependendo do cargo que você for ter, vai ter um salário específico, mas o salário mínimo da província é $14 a hora. Então, se você trabalhar num regime de 40 horas por semana, você vai ter lá no final do mês em torno de $2.240 de salário, tá? Basicamente esse é o salário mínimo aqui da província. Isso é o valor bruto, tem os descontos. Pense mais ou menos em torno de $200 de desconto, né, de impostos no seu olerite no final do mês. Óbvio que esse é o salário mínimo. No pior cenário, digamos assim, dependendo do tipo de emprego que você for arrumar, você vai ganhar um salário mínimo. Aqui existem formas de pagamentos diferentes, tá? Então, por exemplo, tem empresas que pagam por hora, tem empresas que pagam por ano, né, o salário anual. Então, normalmente, quando você é contratado por uma empresa full-time por tempo indeterminado, o seu valor de salário, ele vai ser anual, né? E aí, o que vale a pena você ver? O quanto que se paga para sua profissão? Existe um site que chama Job Bank, no qual você consegue fazer essa pesquisa de salário por cidades, né? Então, vale a pena dar uma pesquisada, porque às vezes, assim, se você é contratado por ano, você vai ganhar mais do que o mínimo por hora, se você for fazer as contas, tá? Eu vou dar um exemplo. Um assistente administrativo, ele pode ganhar em torno de $16 até $20 a hora ou mais. Mas normalmente trabalhar na área de serviços, né, hospitality, alguns cargos mais entry-level, digamos assim, o valor mínimo vai ser de $14 a hora. Mas vale a pena, poxa, se você é analista financeiro e você está pleiteando uma vaga de analista financeiro, pesquisa o quanto se paga aqui para sua posição, para o seu cargo. Normalmente, se você for entrar num pleno, um júnior vai ganhar em torno de $50 até $70 mil por ano. É mais ou menos uma média de salário que se pratica, mas isso vai variar muito de profissão para profissão. Eu espero que vocês tenham gostado e se vocês tiverem dúvida, né, quiserem saber alguma coisa mais a respeito de custo de vida, deixe sua pergunta, dá um like no nosso vídeo, compartilhe e obrigada, pessoal!